análise de governança, né? A gente fala aqui na Board Academy muito de governança proativa, que é aquela a governança que antecipa os problemas, os desafios, as dificuldades, para que a empresa possa ter um caminho melhor pavimentado, sinalizado, iluminado. O que você tem visto de novo, boas práticas que você possa compartilhar conosco? Farias, a gente entende, na PR também tem isso. Governança começa na liderança, Simonato. Governança precisa estar ali no propósito, e propósito é científico. Tem livros explorando como a empresa pode construir o seu propósito. Mas tem um elemento, Farias, que eu acredito que faz toda a diferença em todas as épocas de qualquer empresa. Chama-se gestão de risco. Quando você, que está diante de uma empresa, cria uma rotina de avaliar o seu risco, você está fazendo uma governança diferenciada. Por quê? Às vezes, a gente subestima o risco. Eu estava falando esses dias com nosso colega Luiz Pires, né, que trabalha com essa área de auditoria interna, e ele estava colocando para isso. Ele estava colocando uma história de um empresário que diz assim, não, na minha empresa não tem risco, não. Aí ele fez uma provocação. Ele disse assim, se não tiver risco, eu faço o trabalho para o senhor e o senhor não me paga nada. Então ele foi lá, ele profissional da área, fez a avaliação de gestão de risco, encontrou vários problemas e voltou pro dono. Pro dono. E tá aqui, ó. Aí o cara, meio encabulado, diz, realmente a gente precisa olhar para determinadas questões. Tá. Então, por exemplo, será que eu não estou pagando tributo demais? Como é que está a minha contabilidade? Quais são as variáveis ali na DRE que eu tenho que apontar? Como é que está meu fluxo de caixa? Será que realmente a operação não pode ser enxugada de maneira a ser otimizada? Porque, às vezes, eu estou falando otimizada porque, às vezes, não é para demitir gente. Não é questão de demitir gente. Não é isso. É que a empresa é um organismo. Ela não pode ter gente em excesso. Senão ela quebra. Sim. E uma operação inchada, você sabe disso, Farias. Você esteve como CEO de outras grandes empresas, hoje você é CEO de uma empresa, você sabe disso. Uma operação inchada de pessoas que não tem função para trazer retorno para a operação, a empresa fica prejudicada. E olha que nós estamos assistindo, periodicamente, startups que cresceram rapidamente, de repente tem que parar, secou o dinheiro, vamos ter que fazer desligamento de pessoas. É um trauma, mas eu também digo que é nesse ponto que ali, no nascedor da empresa, já precisa ter construído essa gestão de risco. Claro. Para que esse tipo de coisa seja pelo menos, e aí é claro que a gente considera as variáveis macroeconômicas. A gente não pode achar que é só ele, só depende de mim. Depende de um contexto. Claro. Todos nós sabemos disso. Posso pegar um gancho aqui? Claro. E o podcast Os Conselheiros, ele é um programa voltado para o ensino, né? Quando você conta a sua história e traz tantas experiências, você compartilha. E nós aqui aprendemos, imagina quem é que está nos assistindo. Mas quando você falou da startup, eu não posso deixar de falar disso. Porque você que está nos assistindo, você precisa saber que aqui na Board Academy nós temos, em uma das nossas formações, o Lean Governance, uma formação voltada para você, dono de startup, você que está no ecossistema de startups, justamente pegando o gancho no que o Alberto disse, a importância de começar certo, já começar com governança, porque você, primeiro, a sua startup então pode passar dos 2 primeiros anos tão difíceis e de fato se tornar uma empresa real, lucrativa, que vai abrir capital ou que vai ser investida por outras empresas e lá na frente não vai ter esse dissabor de desligamentos em massa ou mesmo quebra da empresa, porque começou do jeito certo, com governança. E a gente tem essa formação, a gente pode te ajudar com isso também. Lean Governance. Perfeito, Simão. Perfeito. Olha, o homem entendeu? Entende do negócio. Já fez o já fez as aqui. conexões, tá certo. entendeu? Já veio com o remédio certo. Isso, exatamente. E esse remédio não expira. Boa. Então, veja, essa questão da gestão de risco, então, ela toca ali no que a PR 2030 traz, na questão de controles internos. Eu preciso entender qual é a margem líquida da minha empresa. E tem muita gente que não entende. É impressionante isso. É impressionante. E assim, quanta empresa está ainda só vendo o faturamento ou o EBITDA? Exato. Esquece das despesas financeiras, lucro líquido. Exato. A gente precisa ter olha a história do monitoramento novamente. De novo. Né?
ter um monitoramento periódico desses indicadores, Simonato, que dizem como é que vai a saúde da empresa. Até porque, e aí é outro quesito que o ESG, né, aumenta aí o valuation da empresa. Ao longo do tempo... Não, peraí, você falou que o ESG aumenta o valuation da É, empresa? conta melhor isso aí. Com certeza. Olha para a câmera e fala isso. Vamos lá. O que está acontecendo hoje? O Simonato tem uma empresa e o Farias tem outra empresa. São empresas iguais. Vamos supor que sejam 2 farmácias. Só que o Simonato resolveu implantar a jornada ESG. Ele tem indicadores, ele monitora, inclusive ali da governança. Gestão de risco, ele tem indicador de endividamento, de lucratividade, ele faz análise macroeconômica. Tem governança na minha... Tem governança. Sim. Já o Farias não, ele está ali num contexto ainda conservador, e nada contra o conservador, né, Farias? Não, porque claro assim, não. nossos pais, nossos avós enfrentaram, né, as intempéries do passado. É um empreendedor, é um Era empresário, empreendedor, mas que isso. ainda está naquela forma empírica. Isso, exatamente. Que ainda não está traduzindo o que está acontecendo no ambiente de negócios hoje. E aí o que acontece? O Simonato e o Farias estão ali nas 2 empresas. Com o tempo, o que é que vai acontecer? Chega o Alberto para investir. E aí eu vou chamar o Simonato e o Farias para apresentar os pilares das empresas deles. Quem você acha que eu vou pagar mais, Simonato? A sua empresa. E se você tiver ainda estratégias de meio ambiente e de fatores sociais acoplados que fazem com que a sua empresa seja bem vista pela sociedade, não tem conversa. A sua empresa, em termos de perpetuidade, de fluxo de caixa, inclusive, ao longo do tempo, ela é bem melhor do que a do Farias. Porque ele não incorporou as premissas da jornada ESG. Porque ele não tem essa dinâmica interna. Né? E aí, isso faz toda a diferença. Você falou, no caso aqui no nosso exemplo, Alberto sendo um investidor. Isso. Mas de repente o empresário que está nos assistindo, ele fala assim, não, eu não penso nisso porque eu não vou vender minha empresa nunca. E o Alberto vai vir comprar aqui, eu não vou vender. Mas não é só o investidor do ponto de vista de compra. Porque um banco, para analisar um limite de crédito, né, um fornecedor que tem que dar crédito. Sim. Então, existem outros stakeholders aí que também vão avaliar qual das 2 empresas tem maior governança, controles. Exatamente. Você foi cirúrgico novamente, viu, Simonato? E assim, tem 2 coisas na sua fala. Primeiro, o dono diz hoje, eu nunca vou vender a minha empresa. O mundo muda a cada quantos minutos, 20 Farias? 20 minutos. Ou será que são 5? São 5. São 5, Farias. Eu sou seu aluno. Eu tô te acompanhando. Em 5 minutos tudo pode mudar. Em 5 minutos tudo muda, Simonato. A gente não sabe o dia de amanhã. É. O Covid veio nos ensinar isso. De uma maneira dura, cruel. Nossa solidariedade, inclusive, às pessoas que, né, faleceram em função disso. Mas veja, a vida muda. Mas mesmo se não mudar, Simonato, porque hoje eu posso não estar precisando de um empréstimo, mas amanhã, na hora que eu for no banco, Isso vai pesar. isso vai pesar. E já existe hoje, neste exato momento nós estamos falando aqui, análise de crédito fundamentado em princípios ESG. O banco vai querer olhar, me mostra aqui esse quesito ESG que você tem. E mesmo ao longo do empréstimo, Simonato, já tem também bancos trabalhando nesse quesito. Ele vai te dar um empréstimo por, sei lá, 1,8%. E ele vai dizer assim para você, Simonato, se você cumprir essas metas ESG, eu te dou um bônus. Diminui. Exatamente. Isso. Aí diminui para 1,1. Agora o empresário viu o dinheiro no bolso, ou entrando ou saindo. Exatamente. Ou saindo menos. Ou saindo menos. Interessante isso, hein? É porque assim, não tem jeito, né, Alberto? A gente vive, infelizmente, no mundo de negócios de modas. Sim. Cada hora é uma coisa diferente, né? Isso. Infelizmente é assim. Num tempo atrás a gente ouvia falar muito de metaverso, hoje em dia nem se fala muito, apesar de ter muita iniciativa ainda dentro do metaverso. E o ESG, é moda ou veio para ficar? Pois é. O ESG, meus amigos, por tudo isso que nós estamos falando aqui, na minha concepção, veio para ficar. Inclusive, eu fiz até um artigo para falar sobre isso, de tanto que a gente falava, né, Farias? ESG não é moda. Mas ESG também não é uma coisa nova. ESG vem convidar, especialmente os empresários, a fazer o quê? A olhar para as empresas que são deles, né, com mais carinho, com mais cuidado em relação especialmente aos itens da governança, que é o eixo que sustenta o todo,
para que essas empresas sejam mais perpétuas ao longo do tempo. Que elas entreguem mais valor para o colaborador, para a sociedade e para o próprio dono. Sim, Qual é o dono que não quer ter, né, a satisfação de entender a empresa como, né, aquela célula social que contribui para o desenvolvimento da sociedade? E nós temos muitas empresas boas, sim. Às vezes, na imprensa, aparece uma ou outra empresa envolvida em escândalo, etc. Mas quantas e quantas empresas não fazem o bem? Sim. Não agem bem? Quantos de nós não temos empresas que deixou aquela marca lá, daquela empresa que sempre pagava em dia, que trazia um benefício claro para a sociedade? E hoje é verdade. Quem é São Paulo? Vamos refletir, meus amigos. Quem é São Paulo? A cidade, a melhor cidade da América Latina para empreender, né? E que está trazendo para nós todos os dias essa combinação aí, essa busca pela sustentabilidade dos negócios. Sem dúvida. E é claro que na carruagem disso, Farias, tem várias coisas. Por que a ESG veio para ficar? Nós temos no Congresso Nacional e no Senado projetos que querem viabilizar o ESG. Selo ESG, mercado obrigatório de carbono, né? Isso aliás, é uma bela de uma rodovia aí de negócio no Brasil e fora, né, Alberto? Especialmente para o agronegócio, mas também que vai abrir outras vertentes para as empresas, o jovem e mesmo as pessoas da nossa idade, né, Simonato? A gente quer que a empresa seja sustentável. Claro. A gente quer que a empresa entregue um produto dizendo assim, olha, com esse produto aqui eu não causo dano à natureza.